2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E nós estávamos essa semana meditando neste texto, meditando no texto que fala sobre um obreiro aprovado. Obreiro não necessariamente é apenas aquele que é pastor, ou aquele que é diácono, ou aquele que é presbítero, ou aquele que se propõe a ter um ministério, ou aquele que quer fazer talvez um seminário, ou aquele que talvez é interessado, mas é também todo aquele que deseja fazer a obra, aquele que deseja se envolver na obra, aquele que deseja se envolver no que Deus ou no que Jesus deixou para cada um de nós fazermos. Porque Jesus não deixou nós fazermos, deixou para fazer a obra apenas a liderança, apenas aqueles que fazem seminário, apenas aqueles que se dedicam a um ministério musical, ministério de intercessão, ministério da palavra, ministério... não, a cada um de nós, cada um tem um ministério. E o ministério que todos nós recebemos, que a Bíblia Sagrada diz, chama de ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para trazer pessoas a se reconciliarem com Cristo. E por isso, nós sabemos que essa responsabilidade e essa missão, como tem um livro muito bom que eu lia quando era garoto, e depois no seminário eu li de novo, né? Algumas pessoas conhecem, Evangelismo, missão de todos nós. Ministrar a palavra é uma missão de todos nós, não é missão do pastor, não é missão só do Jackson, não é missão só do presbítero Josias, é uma obra que todos nós devemos fazer. E hoje nós vamos fazer uma exposição do versículo 15, palavra por palavra, versículo por versículo, letra por letra. A primeira palavra que diz aqui é procura. Procura. Esta palavra, ela significa esteja disponível. No grego, esta palavra procura, e eu estava pesquisando aqui nos originais, vou clicar aqui no original, aqui a palavra procura aqui, ele diz o seguinte, em inglês vira português, pronto. Eu me apresso, é o que está aqui no original, de ser diligente. Sabe o que é diligente? Agora, estou pronto, estou aqui. Procura apresentar-se, esteja, disponível. Então, esse procura apresentar significa esteja disponível. Nessa primeira parte da nossa mensagem, nós queremos dizer, um obreiro, para ser aprovado, deve estar apresentando-se para a obra, deve estar desejando estar envolvido na obra. Aquele que quer ser alguém que quer fazer a obra de Deus, e eu repito, não é apenas para quem tem um cargo eclesiástico, uma função eclesiástica, somos todos nós, diz... ele deve estar disponível, pronto para fazer a obra. Mateus 9,38, vou abrir aqui. Mateus 9,38 diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para esta seara. Então, Jesus clama por ceifeiros, Jesus clama por pessoas que estejam envolvidas nessa colheita, Jesus clama para que hajam pessoas disponíveis, porque você sabe que existem pessoas na igreja do Senhor, ou no mundo, né, vamos dizer assim, os cristãos, existe uma classe que é os que são os participantes e aqueles que são os que assistem. Existem aqueles que querem participar, existem aqueles que querem se envolver na obra de Deus, e aqui eu não estou falando de se envolver na igreja, mas se envolver na obra de Deus é muito maior que se envolver em igreja. Porque envolver em igreja a pessoa se envolve, mas se envolver no reino dos céus é diferente, nós não podemos esquecer. Porque a verdade é que o texto aqui diz, porque eu estou buscando obreiros para a seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Isto é, quem se apresenta, o número de pessoas que se apresentam para o serviço são poucos. Jesus está apresentando esse problema. Então, a primeira coisa é que a pessoa deve ser convertida, a pessoa deve ser cheia de oração, a pessoa deve ter fé, a pessoa tem que acreditar. Não adianta você se apresentar e você não acreditar. Não adianta você achar que vai fazer uma obra que Deus te chamou para fazer se você não acreditar de verdade naquilo que você está falando. Jesus é maravilhoso.
Jesus quer entrar no seu coração. Olha como é que eu sou uma pessoa feliz. E a felicidade está na minha cara, na minha expressão. Jesus veio trazer felicidade para você, como ele trouxe felicidade para mim. Pelo amor de Deus, eu não acredito em você não, seu mentiroso. Eu entrei em depressão ouvi você falando assim. Eu tenho que acreditar, o camarada ele quer se apresentar, mas ele não se apresenta, sabe assim, estou aqui, Senhor, vamos embora nessa luta, vamos nessa lida, nessa jornada, vamos embora. Eu estava vendo, tentando lembrar aqui, foi essa semana eu vi um jornal aí, dando uma notícia boa, mas a cara dos apresentadores estava com uma cara, irmãos. Eu falei, gente, eu estou aprendendo isso na faculdade, você tem que expressar, você vai falar uma nota de falecimento? Nota de falecimento. Faleceu o candidato, não sei o quê. O tom da voz é diferente. Vai dar uma notícia boa? Você vai dar uma notícia boa com um sorriso. Mas a pessoa fala a coisa e expressa outra coisa diferente. Então, quando você se apresenta com um sorriso, irmão. Se apresenta bem. Estou aqui, vamos embora. Vamos nessa lida. Vamos ganhar uma para Jesus. Vamos embora. E ele diz, aprovado como obreiro. Serviço. Estou disponível para o serviço. Estou disponível para o trabalho. Presbítero José entrou em contato. Alexandre, hoje, vambora. Bora, José. Foi? Bora. Por quê? Eu não sei, eu vou orar. Eu não estou muito bem, não. Eu estou chateado. Irmãos, bora. Se apresenta como obreiro. Marcos 10, 45, abre aí. Marcos 10, 45. A dor de cabeça vem, mas a gente repreende, amém? 10, 45. 10. Opa, isso aqui é 9. Se eu fosse ler o 9, eu ia deixar você realmente deprimidos. Vamos lá, 45. Porque o filho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peraí, Marcos 10, 45. Porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então Jesus ele fala: olha, eu vim para servir. Então nós vimos, se Jesus disse que eu vim para servir, quanto mais nós, meus irmãos, nós viemos para servir, para atender as necessidades daquele que está precisando. E a gente tem que se colocar à disposição da obra do Senhor. Sendo ou não sendo consagrado, sendo ou não sendo obreiro, sendo ou não seja ordenado, tendo ou não tendo carteirinha, tendo ou não tendo a plaquinha de diácono. Aqui tem igreja que bota a plaquinha, né? De diácono, assim. Não é contra. Mas, irmãos, é estar aprovado como obreiro. Alguém que está disposto para a obra. Alguém que está disposto a ser obediente à obra. E fazendo por amor, não por interesse. Eu separo as coisas muito, eu costumo fazer muito isso. Quando eu vou fazer um negócio numa igreja, eu falo, pastor, é o seguinte, aqui eu estou fazendo um trabalho. Aqui, ministério, não é porque é um ministério, não, irmão, ministério eu faço na minha igreja. Aqui é um trabalho, fazer algum trabalho, não é pregação, né? Pregação não é trabalho, mas vai fazer um trabalho, pastor, isso aqui é um trabalho que eu vou fazer para o senhor. Separar essa coisa. E se você não vai fazer, você vai fazer por amor. Lembra que eu falei do sorriso? Vai fazer com sorriso. Vai fazer por amor. Vai fazer porque a obra precisa. Vai fazer não porque a obra precisa de você, mas a obra precisa de alguém que esteja disponível. Vai fazer porque sabe que precisa. E aí diz aqui, número 3. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, obreiro. Aquele que quer fazer a obra. E agora tem um detalhe número 3, que não tem de se envergonhar. Um obreiro aprovado não tem de fazer passar vergonha. Não deve se envergonhar e nem passar vergonha. Eu sou crente. Você é crente, irmão? Eu nunca soube, eu sou agente secreto. Não, irmão, não existe agente secreto. Não existe crente 007. Só descobre que ele é crente. Aí fala palavrão. O que tem hoje de crente que fala palavrão? Meu Deus do céu, eu fico espantado com os negócios que eu vejo, eu fico olhando assim. Aí depois é o testemunho, irmãos, que não tem de se envergonhar. Ele se apresenta, ele se dispõe a fazer a obra de Deus, mas ele só faz vergonha, só passa vergonha, só envergonha o evangelho. E aí quando ele vai abrir o bocão para falar de Jesus, não vai funcionar, porque ele só fazia besteira. Mas não era você que estava falando palavrão agora? Não era você que estava gritando bobagens aí? Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Em todo lugar você vai ser testemunha. Você vai ter uma placa, não tem jeito. Vão carimbar você. Pá! Crente. Aí você não pode quebrar, pelo amor de Deus. Crente, pá! Na tua testa, para ninguém ter dúvida. Eu vi uma vez aquele seriado, Além da Imaginação, que era engraçado, que o cara foi condenado a uma prisão sem muros. E aí um episódio era esse. O cara falou o seguinte, você foi condenado, condenado, né? Só que é o seguinte, você não vai ficar no presídio. O cara, me dei bem. Aprontei, não vou pro presídio. Sabe o que ele fazia? Botou um carimbo na testa dele e ninguém podia falar com ele na humanidade. Ninguém falava com ele. Aí no final a lição era que não precisa prender uma pessoa quatro paredes, é só não falar com ele, é só não ter contato com ele. E quando nós somos crentes, nós recebemos aí no sentido positivo a marca de Cristo, um selo de Cristo. O camarada vai olhar para mim, vai olhar para você e falar assim, esse é crente, nesse eu posso contar. Será que pode contar? Eu espero que sim. Apresenta, não vai se envergonhar, não passa vergonha, não faz a igreja passar vergonha. O que o pastor Pinheiro falava, quando você está calado, quando você está pensando, você é o senhor das suas ideias. Mas quando você abre a sua boca, você é escravo das suas ideias, escravo daquilo que você fala. Você pode pensar à vontade de muitas coisas, mas cuidado na hora de falar, porque quando se precisar de ser convocado para fazer uma obra, você vai estar pronto, irmão. E você vai ser chamado, vai ser convocado, e Deus vai te usar. Amém? Eu já contei, algumas pessoas conhecem esse testemunho. Estava na escola, um garoto, 13 anos, mais ou menos. Eu estou ficando igual o pastor Braulio, com 13 anos aconteceu tudo na minha vida. Né? 13 anos, e estava lá, o Joaquim já foi, o Joaquim podia confirmar isso aí. Estava na sala de aula quando aconteceu isso. Aí chegou um faxineiro lá na porta lá da sala, tremendo, com um saco de lixo preto, tremendo, igual vara verde, e falou assim, cadê? Chama o pastor aí, o pastor. Aí pastor é ele, aí me chamaram, aí eu falei assim, não, eu preciso da ajuda do senhor. Aí a professora veio, falou assim, tem um negócio ali deixado na mesa, estão dizendo que você pode ajudar a gente. Aí eu fui lá, atrás dele, do faxineiro, do rapaz da limpeza, da professora e como é que é o nome? Aquele homem que fica de vigia, como é que é? Inspetor. Aí entra lá na porta da sala, tá lá, botaram, desculpa, gente, um negócio lá, sabe? Umas oferendas lá. Tem que tomar cuidado, a gente fala, né? Deixaram o negócio lá, com um negócio branco, uma avezinha assim, em cima da mesa da professora. Esse que gostava da professora, né? Tá na garrafa de 51, para dar uma boa ideia para a professora, não sei se era isso. Aí o faxineiro falou assim, é aquilo ali. Aí eu falei, mas o que tem? Eu falei, recolhe. Naquela época era mais corajoso que hoje. Hoje não falei muito, hoje só misericórdia de Deus, mas naquela época eu era, recolhe. Não, tem que pedir licença. Eu falei, pedir licença aqui, mano. Vem cá. Traz o saco aqui. Vamos orar agora. Chama a professora. Quem é a professora? Ora pela professora. Pronto, acabou. Pode dar aula, tranquilo. Irmãos, está disponível. Eu fui lá preparado para fazer isso, irmão. Fui lá para ter aula. Me chamaram lá, eu fui lá para ter aula. E aí depois disso, a escola começou a considerar, gente. Pode perguntar o Matias, a gente tinha o auditório disponível para pregar. Que a escola reconheceu, a escola tem que ver, ou a sua família tem que ver, onde você trabalha tem que ver, que você está disponível para fazer a obra, que você está pronto para fazer a obra, que você está ali no local para uma obra. Você até tem que estudar naquela escola, até tinha que estudar. Mas eu estava ali também para fazer uma obra. Então, irmãos, o texto diz que nós devemos estar prontos para dar o testemunho de vida, estar prontos para perseverar. 2 Timóteo 4,2 diga, prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não. Isto é, a tempo e fora de tempo. Isto é, na oportunidade que aparecer diante de você, e você puder fazer. Porque senão, eu estou dizendo aqui, você trabalha na caixa do supermercado, você vai parar de passar as compras do irmão para falar de Jesus. Não é para fazer isso não, irmão. Vai ser mandado embora. E aí ele continua dizendo, número 3, não tem que se envergonhar. Número 4, que maneja bem. Veja bem, não é que maneja mais ou menos, marromeno, que maneja meia boca,
que maneja de vez em quando lembrar, que maneja quando o pastor estiver perto. Não, que maneja bem. Isso significa a qualidade do seu trabalho deve ser alta. A qualidade do seu trabalho deve ter um nível que ultrapasse a justiça dos fariseus, como diz a Bíblia. Maneja bem a palavra da verdade, maneja bem a Bíblia Sagrada. O crente, às vezes, não sabe. Você manda ele ler Abacuque, ele não sabe nem... Existe isso aí? Ou então fala assim, Judas, o livro de Judas, mas Judas Iscariotes escreveu o livro? Eu falei, mas é o outro Judas, mas tem 2 Judas. Tinha isso na Bíblia? Mas, irmão, tem 2 Judas, os Iscariotes e o Judas... Irmão, Tadeu, né? Judas Tadeu. Irmãos, a pessoa tem que se preparar. Porque, olha, vocês têm uma ideia, essa semana eu dei aula segunda-feira aqui no seminário e falei do livro que o Seixonoye faz, a revista, né? Cheguei em casa depois da aula, aí o que eu encontro lá na portaria? Comentei com os alunos, com o pessoal do seminário, que na portaria do meu prédio tinha sempre uma revista do Seixonoye, sempre uma revistinha. E aí quando eu chego em casa na segunda-feira, estava lá na portaria a revista do Seixonoye. Eu peguei algumas aqui, e peguei, sabe o que mais? Tinha lá uma caixinha bonitinha, organizadinha, com um material dos Testemunhos de Jeová. Aí eu falei, eu vou pegar isso aqui para a aula de quarta-feira. Quando cheguei em casa, fui abrir, era um negócio bonitinho, estava dentro da caixinha, estava envelopado, estava uma dobra meio assim, parecendo com... Como é que é o nome daquilo? Origami, um negócio bonito. Aí tinha um folheto do Testemunho de Jeová, tinha um saquinho com uma fitinha, e aí eu abri, aí dentro daquele pacotinho, além do folheto, tinha uma cartinha escrita à mão pela moradora. Olá, morador amigo do condomínio, papapá. Gostaria de convidar você para participar de um estudo bíblico comigo. Coloco-me à disposição de atendê-los. Testemunho de Jeová, Seixonoye. Não tinha nada de crente lá. Então, às vezes... As pessoas não sabem manejar a palavra da verdade, vai conversar com o Testemunho de Jeová e o Testemunho de Jeová ganha ele. Porque ele não sabe. Ele não sabia nem que existiam 2 Judas na Bíblia. Quanto mais vai saber de Jeová. Vai ouvir Aí eu ouvi o testemunho do irmão, eu falei isso na aula. O irmão ficou 2 anos na Igreja Messiânica Mundial pensando que estava dentro da Igreja Evangélica. Ficou 2 anos, depois que descobriu que não era evangélica. Era uma religião oriental. Mas por quê? Porque não maneja a palavra, porque não abre a palavra, porque não vai na palavra conferir, porque os cristãos de Bereia eram mais inteligentes, eram mais considerados, porque eles conferiam o que os discípulos falavam. Irmãos, eu estou aqui para trazer um pouco da mensagem de Deus, mas se eu falar alguma coisa que estiver errada, terminar o culto, me chama no canto e fala comigo, não tem problema não. Como eu já fiz isso aqui. E é sem ofensa, não vou me ofender não, desde que você não me ofenda, também é me ofender, né? Meu irmão, você falou um negócio lá que não está na Bíblia, não. Mas isso é honrável. Isso dá alegria. Sabe, irmãos, quando você lê a Bíblia e você conhece a verdade, sabe manejar, sabe buscar no local certo, sabe buscar o que é o certo para falar, porque também tem que tomar cuidado com o que fala. Se você vai pregar sobre um assunto, você tem que também saber falar sobre esse assunto. Porque se você usar a Bíblia para pregar certos assuntos, você vai ler o seguinte: a este tipo de pessoa não deixará viver. Camarada que não maneja bem a palavra da verdade, ele fala assim, que a Bíblia diz que você não devia nem estar vivo. Pô, meu irmão, peraí, está na Bíblia, mas não é, tem um contexto. Então maneja bem, isso é manejar bem. Não é só ler a Bíblia, é ler a Bíblia, pega um dicionário. Hoje não precisa nem de dicionário, você vai no Google, tem a resposta ali. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu lembro, meu pai me levou lá na Barra da Tijuca, e eu fomos lá, e ele comprou um presente para mim, um presente grande, eu fiquei todo feliz. Quando desembrulhei, sabe o que era? Um dicionário. Imagina a criança, 12 anos de idade, Mano Nazaré, presente bonito, polpudo, grande, grosso, pesado, carrinho de controle remoto. Tu abre o dicionário, o crente abre a Bíblia, não abre o dicionário, notório. Esse irmão notório, irmão, tem que repreender esse irmão notório aqui. Quem é esse irmão notório? É esse aqui, tal de notório. Esse irmão Danal aqui, né? Você ouviu a história do Danal? O irmão Danal não soltou o cabo
Irmão, não existe, a pessoa não pesquisa, não procura saber o que é, lê a Bíblia, aleluia, está dizendo aqui, do versículo tal, deve ser língua estranha, que eu não sei o que significa, mas não pesquisa, tem que pesquisar, tem que buscar para manejar bem a palavra da verdade. Se eles, aqui a letra B, ser estudioso das Escrituras, Salmos capítulo 1, versículo 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que deseja estudar a Bíblia, aquele que deseja fazer a obra do Senhor como obreiro, a Bíblia como autoridade suprema na mão do obreiro, ele deve meditar nela diante de dia e de noite. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do pastor? A palavra de Deus. Então, onde eu vou encontrar? Onde eu vou encontrar a verdade? Na palavra do pastor? Onde eu vou encontrar a verdade? No sacerdote? Onde eu vou encontrar a verdade? Na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, versículo 17. Ele deve buscar capacitação. Marcos 3, 13 a 15. Marcos 3. E subiu o monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Interessante, os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Está aqui, é o chamado de Jesus para estar com ele, para aprender com ele. Jesus chamou os seus discípulos, capacitou a realizar a obra de ganhar almas para ele, de transformar almas para o reino dele. A capacitação tem que ser física, tem que ser emocional, tem que ser intelectual. Não adianta só você querer fazer. Capacitação física está disponível fisicamente, está disponível presencialmente. Capacitação emocional não pode ser filho desencapado. A pior coisa é a pessoa que quer pregar o evangelho, filho desencapado, que ela já chega falando que tu vai para o inferno. Pregador filho desencapado fala, porque você... Eu estava ouvindo na quarta-feira, dando aula no seminário, a menina falou, professor, porque o irmão foi pregar junto comigo, ele já chegou para o rapaz que estava cheio de tatuagem, falou assim, essa tatuagem é do diabo. Eu falei, que isso, gente? Ele não está capacitado emocionalmente. Pode até conhecer a Bíblia, mas não está incapacitado. Já chega já falando que o rapaz vai para o inferno porque está de tatuagem. Peraí, meu irmão, peraí. É a Bíblia Sagrada, prega a Bíblia, não inventa moda, sabe? E aqui diz, Tessalonicenses 5, 23, humildade. O obreiro deve estar aberto com humildade, pronto para aprender sempre. O discípulo é aquele que é ensinável. É um aprendiz. Quando buscamos a capacitação, alcançamos visão missionária. Quando buscamos isso, nós temos a visão missionária. E esse é o mês de Ananias na nossa igreja, né? Da missão Ananias, o homem que estava pronto. Ananias era um homem, irmãos, que estava na sua casa, no seu lar, e Jesus mandou a mensagem para ele, Jesus mandou um trabalho para ele fazer, e não era fácil o trabalho que ele tinha que fazer, porque ele ia orar para um camarada que era perseguidor do povo de Deus. Ananias ficou, mas Senhor, este homem é um homem que persegue o povo de Deus. E Jesus falou para ele, não, esse é um obreiro separado para a minha obra, vai lá e faz o que eu te ordenei. E Ananias foi lá e fez, porque ele estava disponível, irmãos. Não tinha que se envergonhar. E aqui o texto diz, o discípulo é alguém ensinável, é um aprendiz, um eterno aprendiz, aquele que quer sempre aprender, aquele que está disponível a aprender, aquele que tem disposição para aprender. Irmãos, o problema é que hoje em dia, infelizmente, eu não sei o que há com a sociedade ela não quer aprender, ela tem dificuldade de querer aprender. A gente vê nitidamente isso na sociedade em geral. Na sociedade em geral não quer aprender. Eu lembro quando eu dava aula no curso de informática, e aí chegava o jovem lá, os jovens, chegava o jovem, aí falava assim, você sabe informática? Sei. Aí ele, sei. Por quê? Porque hoje o computador é mais fácil. Você vai lá, mexe no mouse, clica, né, e faz. Aí tá bom, tá certo. Você sabe? Sei. Então tá, faz uma folha de pagamento aí no Excel. Mas o que é Excel? Não, você não falou que você sabe? As pessoas acham que sabe, porque tem o Google disponível, porque tem o YouTube.
Tem gente que tem mais facilidade e aprende no YouTube sozinha. Mas sempre tem que buscar aprender um pouco mais. Isso chama-se humildade. A gente tem que saber que a gente pode aprender cada dia mais. E às vezes com pessoas que a gente não imaginava que a gente não aprende. Senão a gente não aprendia com nossos avós, com nossos pais. Você aprendeu tanta sabedoria com seu avô, com a sua avó. E a sua avó fez faculdade ontem. Onde? A sua bisavó fez faculdade ontem. E às vezes tem mais sabedoria que aquele que tem faculdade. Não que faculdade não seja bom. A faculdade é ótima, estou fazendo. Muitos estão fazendo. Mas a sabedoria é diferente do conhecimento. E aí ele tem que buscar os dois. O conhecimento e buscar a sabedoria. Porque eu conheço muita gente que tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Tanto é que essas pessoas têm o conhecimento, sabem o versículo de cor, mas mandam o rapaz para o inferno só porque ele tinha a tatuagem. Então não adianta ter o conhecimento e não ter a sabedoria. Não adianta ter a disposição e falar uma bobagem. Olha, por causa disso, o rapaz tentou apoiar a arca porque ele achava que a arca ia cair. Ele tinha boa vontade. Não, eu tenho boa vontade de fazer a obra de Deus. Não, eu tenho boa vontade de fazer o que Deus me chamou para fazer. Não, eu estou disposto, eu estou disponível. Mas não tenho preparo, não tenho a fé, não tenho a busca, não tenho a sabedoria, não tem o envolvimento que tem que ter para fazer a obra de Deus. E aí quer fazer, bota a mão na arca só para você ver o que vai acontecer. Vai cair morto, porque ele achou que a arca ia cair. A Bíblia não diz que a arca ia cair. Os bois tropeçaram e ele achou que ia cair. E todo mundo na Israel sabia que não podia tocar naquele objeto, que era um objeto sagrado. Todo mundo sabia, ele não era ignorante não. Fiquem sabendo que ele não era ignorante. O rapaz que colocou a mão na arca, ele não era ignorante. Todo mundo sabia que não podia tocar naquele objeto sagrado. Mas ele não tinha boa vontade. Por que Deus matou esse homem? Ele não estava com o coração aberto para fazer, então não basta só estar disponível, não basta só ter o coração aberto para fazer, não basta só se apresentar, não basta só ler a Bíblia, é um conjunto de coisas, e aí eu entro um pouquinho do que o Josias sempre nos ensina, é um conjunto de coisas, é um equilíbrio. A igreja não funciona só com oração, a igreja não funciona só com louvor, a igreja não funciona só com palavra, mas a igreja funciona, claro, com a obra do Espírito Santo, abençoando todos os setores da igreja, trabalhando juntos como um reloginho. E o que acontece? A obra funciona porque está em equilíbrio. Então é isso que Deus quer para todos nós, que sejamos obreiros. E aí eu trago o versículo mais uma vez, lido ele ipsis literi. Procura apresentar como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele termina com a palavra que é muito forte, verdade. Isto é, maneja bem não é qualquer palavra, maneja bem não é mais um livro, porque existem vários livros pseudamente sagrados, mas é a palavra da verdade, a palavra que transforma. A palavra que não tem fraqueza, é digna de toda aceitação. A palavra do Senhor. Amém? Então, prepare-se sempre, busque a unção de Deus. Sem ela, nada vai adiantar. Nada pode ser feito para a obra do Senhor.